não estivesse ligado, eu tenho certeza que nós estaríamos aqui com muitas dificuldades, não é verdade? Então a gente vem esperando, lá na igreja vai ter um ar-condicionado. Se essas cadeiras não fossem tão acolchoadas como são agora, e você pode agradecer ao Senhor por essa cadeira, é maravilhosa, não é verdade, irmãos? Cadeira boa, confortável. Tem cadeira que você senta, metade da nádega fica pro lado de fora. A sua não, cabe até você e uma criança, não é verdade? Quase. Então, a gente está acostumado com coisa boa. E glória a Deus, né? Porque no nosso ministério, desde sempre, os nossos pastores sempre fizeram tudo com muita excelência, não é verdade? E nós estamos acostumados a ter coisas boas, né? Se uma pessoa disser para você assim, ó, eu quero te dar um carro, e te dar um Fusca, apesar do Fusca, eu vou trocar o carro, né? Te der um outro carro, velho, e aí você, quando você for receber aquele carro, eu tenho certeza que você vai falar assim, poxa, eu não daria um carro desse, né? Para a pessoa. Então a gente está acostumado a receber coisas boas, a gente está acostumado a receber. Então quando a gente chega numa igreja e não tem um car park, tem pessoas que vão embora porque o car park não tem vaga para ele. Ah, vai estacionar 1, 2, 3 minutos um pouco mais longe, a pessoa já, acho que eu não vou lá naquela igreja não, porque nossa, toda vez que eu vou não tem vaga, né? Eu já ouvi, por exemplo, quando nós estamos lotados aqui, tem irmãos que vêm na porta e falam assim, não vou pagar o preço de ter que ficar em pé, eu não vou pagar, não, eu trouxe meus filhos, se não tiver uma boa salinha então, aí, né, a gente está tendo o privilégio de servir lá no Algarve, e o prédio lá em si, ele tem as suas limitações, mas assim, glória a Deus por aquele lugar, porque Deus tem abençoado a vida do Walter, né, que tem nos cedido aquele lugar com tanto amor e carinho, e a gente teve 2 vezes só a salinha ali, assim, de uma forma improvisada, mas conseguimos servir as crianças. Irmãos, a gente tem tido uma frequência de 20, 25, até 30 crianças às vezes no culto do Algarve, irmãos. Então, assim, tem sido uma bênção. E eu fico observando, lá não tem essa climatização aqui não, lá o negócio é quente, irmãos. Aí a gente coloca uns ventiladores lá e sopra o ar quente. Os irmãos que já foram lá e serviram com a gente lá sabem bem como é. E baseado nessas experiências, eu comecei a falar com o Senhor, né? Por ter o privilégio de servir ali, já teve dias, irmãos, que eu saí de lá com a blusa colada de molhada. E aí eu ficava pensando aqui na gente, assim, poxa, lá em Londres a gente tem um ar-condicionado tão maravilhoso. E quando você se acostuma a ter o bom, você fica melindroso. Você fica, né? Fica melindroso. Se você tem, se você começa a comer em restaurantes tops, quando você vai ali no outro que é um pouco mais tranquilo, você já começa a dar notas, não é verdade? Então a gente está acostumado a ter coisas boas. Irmãos, não é pecado você querer coisas boas, ok? Então, não tem problema você ter coisas boas. Deus te chamou para você ter coisas boas. Deus te chamou para você ter uma casa boa. Deus te chamou para a sua família prosperar nessa terra. Deus não quer que você não usufrua daquilo que é bom, porque Deus é bom. E Deus sendo bom, Ele não vai dar coisas ruins aos seus filhos. Mas esse sol que teve eclipse ontem, nasce para todos, não é verdade? E também nós precisamos aprender um pouco sobre entrega. E a nossa fé, ela não é uma fé que só recebe. A nossa fé é uma fé que entrega. Até porque nós cremos no Filho de Deus. E Ele, sendo Deus, Ele tomou forma de servo e entregou. O versículo textual da Bíblia, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou. Então a nossa fé é uma fé que entrega. Você pode repetir comigo? Uma fé que entrega. Você que está online aí também participa dessa mensagem de hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Lucas, no capítulo 14, Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 14, o verso é o 33.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É forte hoje, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entregar. Nós vamos hoje discorrer aqui alguns irmãos aqui na Bíblia que entregaram. Alguns fizeram o chamado sacrifício de tolo, mas alguns entregaram algo para Deus. E olha, toda entrega, Deus recebe ela como uma semente. Guarda isso no seu coração. Toda entrega, Deus recebe essa entrega como semente. Você consegue falar para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, Deus viu a sua entrega. E ela está funcionando como uma semente. Tá bom? Ela está funcionando como uma semente. Então eu quero cravar no seu coração esse texto, mais uma vez. Se você puder deixar na tela aí o texto, eu quero repetir esse texto mais uma vez. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a metade, um pouquinho, 10%, renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Pai, essa é a tua palavra e eu quero te agradecer, porque hoje nós vamos aprender sobre renunciar. Renúncia não é uma palavra que nós fazemos festa quando ouvimos. Renúncia não é algo fácil. Renúncia não é algo bom aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor, o Senhor enxerga nossa renúncia, na maioria das vezes, como uma semente. E Pai, eu quero te agradecer porque hoje as escamas cairão dos nossos olhos mais uma vez, e enquanto o Senhor usar aqui esse servo, a mensagem possa entrar no coração da tua igreja e possa, Senhor, causar aquilo que o Senhor quer, o propósito que o Senhor quer, abrir os olhos espirituais do teu povo, para que sejamos, ó Deus, uma igreja instruída, uma igreja que não está acostumada apenas com as vitórias, mas uma igreja que entende as vitórias, as derrotas, o dia bom, o dia mau, e sabe caminhar com Cristo, sabe receber tudo que vem das tuas mãos, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a ideia dessa mensagem hoje é falar um pouco sobre essa forma de discipulado de Jesus. A ideia é que a nossa vida seja um processo de santificação. E sabe, o processo de santificação, a santificação nada mais é do que o resultado de muitas renúncias. Então a gente vai se tornando santo o tanto que nós aprendemos a renunciar. Quando você vê uma pessoa e você fala, lá vai ali um santo varão, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, pode olhar e pesquisar a vida dela. Aprendeu a renunciar muita coisa, aprendeu a entregar muita coisa, aprendeu a abrir mão de muita coisa. E sabe o que Deus quer de nós? É que nós aprendamos a viver tudo aquilo que é bom que Deus tem nos dado, mas o dia da necessidade, o dia que a gente tem que entregar o nosso sorriso para Deus, a gente entregue de todo o nosso coração e diga, Deus, é tudo teu. Sabe quando a gente apresenta aqui o nosso filho, a gente fala assim, Senhor, foi o Senhor que me deu, eu só devolvo ele para o Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer com ele, porque ele não é mais meu, ele é teu. É basicamente isso, uma vida de entrega. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre alguns homens, né, que entregaram e eles são exemplo, ensino para nós. Então, Deus quer que nós vivamos uma vida que aprenda a entregar. Olha, um dos homens que nos ensina tanto, e eu quero que você lembre desse homem chamado Jefté. Quantos conhecem a história de Jefté? Jefté, esse homem,
esse homem entregou. E aqui é o primeiro que nós vamos falar sobre pessoas que entregam algo ruim, algo de forma. Na verdade, não é o que você entrega. Deus não está interessado no que você entrega, mas Deus está muito mais interessado na forma que você entrega. Já viu o pai e a mãe falando com os filhos: você vai arrumar a casa hoje. Aí ele vai, sai chutando, quebra a vassoura, vai arrumando, mas vai quebrando. Você vai lavar vasilha hoje, menino? Ele vai lavar a vasilha, quebra 2 copos. Você vai falar: daqui uns dias nós vamos ter que tomar água na mão, porque toda vez que você vai lavar, você quebra o copo. Aquela atitude ruim quando vai fazer algo para os pais. Quantos estão aqui comigo? Então, eu pergunto: o pai recebe essa ajuda? O pai e a mãe recebem? Claro que não. O pai logo vai falar: pode parar. Pode parar. Se for para ajudar desse jeito, nem quero, nem ajuda. Não é verdade? Porque você vai lavar, você quebra. Você vai varrer, você quebra. Então, não adianta. Então, Deus, da mesma forma, é o Senhor conosco. Sabe? Deus, Ele está muito mais interessado na forma em que nós entregamos do que aquilo que entregamos. Irmãos, Deus não quer saber a respeito da quantidade. Às vezes a quantidade engana o nosso coração. Deus não está muito interessado no apetrecho, no que está do lado de fora, sabe? Muitas vezes Deus também nos entrega tesouros, mas estão embrulhados. Muitas vezes o nosso olhar, por causa do embrulho, a gente fala: não vou querer, e é um presente de Deus para nós. Então, não fica muito preocupado com o embrulho. A Bíblia diz que Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus enxerga por dentro. Deus enxerga o coração. Então, Jefté, lá em Juízes 11, fala de Jefté. Ele é filho de uma mulher prostituta, pagã, e ele foi chamado para liderar o povo de Israel na guerra. Não é verdade? Primeiro ele foi expulso pelos seus irmãos, e aí depois eles ficam com medo e chamam Jefté para guerrear a favor deles. E aí ele faz algo que lá na frente custou muito caro para ele. Porque quando ele vai dizer sim para Deus naquela guerra, que ao final dessa guerra ele vence, antes disso ele faz um trato com Deus. E ele fala assim: se o Senhor me fizer vencer, se o teu povo, na minha liderança, vencer essa guerra, eu vou te entregar a primeira pessoa que sair na porta da minha casa quando a gente voltar dessa guerra. E aí o que acontece? Quando Israel vence aquela batalha, quando ele volta, a primeira pessoa que sai da casa de Jefté é a filha dele. E aí a Bíblia diz que ele grita, e ele diz: ai, minha filha. E aí ela diz: o que aconteceu, meu pai? E ele explica para ela a situação. Eu disse para Deus que se nós ganhássemos a batalha, a primeira pessoa que saísse, eu entregaria para Deus. E algumas pessoas confundem até esse texto, falando que Jefté fez um sacrifício de pessoas, um sacrifício humano. E não é, na verdade, esse o sentido do texto. Se você continuar o texto, logo você vai ver que a filha dele diz assim: que seja feito como o Senhor disse para Deus a meu respeito. E a filha dele pede para ele um tempo para ela sair e chorar. E aí, inclusive até hoje, a Bíblia diz que essa data, esse momento é comemorado pelas jovens moças. Elas saem, se não me engano, são 4 dias, e elas saem para comemorar, para comemorar esse tempo de virgindade, esse tempo em que elas se guardam. E até hoje se comemora isso em Israel, o povo judeu, as moças comemoram isso. Então, ela sai para chorar, porque a Bíblia diz que ela não mais vai se casar. Ela vai literalmente se dedicar a vida dela ao Senhor. E esse voto de Jefté custou para ele o nome dele, a descendência dele, apagada da face da terra. Ou seja, ele teve uma filha. Essa filha não se casou e não teve filhos. A sua descendência foi apagada da face da terra. Existem escolhas que nós fazemos, entregas que nós damos a Deus, que nós às vezes não pensamos. E a forma com que nós entregamos, ela vai dizer muito quando Deus recebe a nossa entrega. Quantos estão aqui podem dizer amém? A segunda pessoa também que faz uma entrega de tolo, vocês conhecem bem a história, é o sobrinho de Abraão, Ló. A Bíblia diz que Ló, ele tem uma desavença com seu tio Abraão, e
e acho que, né, a Bíblia diz que os dois tinham tantos bens que não cabiam na mesma terra, não cabiam no mesmo lugar. E aí, né, falando no linguajar mais popular, a empresa cresceu demais, tem tanto funcionário que os funcionários começaram a brigar. E aí, Ló falou, não vai dar para mim ficar aqui com você e tal. E aí, Abraão fala para ele, então, já que você é o bambambam, então escolhe um lugar para você ficar aí. E aí a Bíblia diz que ele olha, ele vê um campo lindo, verde, e ele escolhe aquele lugar. E Abraão libera Ló. Vocês sabem muito bem o lugar que Ló escolheu. Sodoma, uma cidade que literalmente custou, inclusive, a sua família. Uma forma de entregar algo, né? Tinha que fazer uma escolha. Irmãos, se tem uma coisa que você precisa aprender, é estar debaixo de autoridade. A autoridade, ela não foi feita para nos prejudicar. A autoridade foi feita para nos abençoar. E quando a autoridade é uma autoridade segundo o coração de Deus, aí que você tem que colar mesmo. Porque o que Deus faz lá, escorre e cai sobre você. Eu não tenho problema nenhum de estar debaixo de autoridade, porque eu entendo que a autoridade é para me abençoar, cobertura é para me abençoar. Agora, quando eu me rebelo e eu quero viver de uma forma solitária, de uma forma desconectada da autoridade, desconectada da igreja, desconectada das pessoas que tanto me abençoam, eu começo a padecer. E muitas vezes eu escolho lugares que, sem o conselho de uma autoridade, sem o conselho de Deus, sem o conselho de pessoas que podem me abençoar, eu acabo fazendo más escolhas. E quando eu vou entregar para Deus, eu acabo sofrendo coisas que eu não precisava ter sofrido. Se Ló não tivesse saído debaixo da tutela de seu tio, não simplesmente ficar com ele ali, porque eles não ficariam juntos, mas se ele sai na bênção, já ouviu esse termo, né? Sair na bênção. Sai na bênção, irmãos, a nossa vida flui, porque a gente não sai debaixo da autoridade, a gente sai com a bênção, porque a bênção vai nos acompanhar. Isso quer dizer que quem é a autoridade está mandando a gente com a bênção. É o próprio Deus chancelando e dizendo, pode ir, porque você está abençoado para prosperar. E vocês conhecem bem a história, e isso custou a família de Ló. Deus não se agradou daquela cidade, e aí Deus falou, vou destruir a cidade. Deus manda ali os homens, os anjos dele, para resgatar a família de Ló. Eles demoram demais, vai fazer as malas, demora demais, os anjos falam, anda rápido, porque nós vamos destruir isso aqui tudo. E vocês conhecem bem a história. Os cidadãos de Sodoma e Gomorra, eles olham para os anjos, eles se apaixonam por aqueles anjos, querem ter relações com aqueles anjos. Os anjos rapidamente, aquela cidade perdida, eles tentam tirar a família de Ló, e a mulher de Ló, ela vai olhar para trás, e aí ela vira uma estátua de sal, e Ló perde a sua esposa. Irmãos, que entrega de tolo. Muitas vezes, quando nós, com o coração de forma, a gente vem para Deus, começa a fazer entregas que, sabe aquela coisa de, vou lá, mais um culto, quer saber, eu não queria ir, irmãos, é melhor não ir, porque Deus está vendo o coração. Sabe quando a gente, nos momentos mais difíceis, o primeiro lugar que a gente quer ir é a igreja. Agora, nos melhores momentos, a gente começa a relaxar e a gente fala, quer saber? Não vou. Irmãos, a minha pergunta para nós hoje aqui, a pergunta de Deus para nós, será que Deus vai te abençoar para você se afastar dele? Eu contei aqui há pouco tempo, nós estivemos lá no Egito e conversando com um pastor, ele falou sobre uma ovelha dele que prosperou muito e ele estava muito feliz. Só que aí a ovelha dele falou assim, pastor, eu prosperei muito e eu comprei um boat, comprei um barquinho, um barco para mim. Não é qualquer coisa não, um boat. Ele me mostrou a foto, eu falei, isso aí não é um boat, isso aí é uma outra coisa na minha concepção. Imagina aqueles barcos que tem 2 andares, tem iate, né, irmãos? Né? Não, para ele era um boat. Eu falei, nossa, quando for um iate mesmo, então... E aí ele disse para o pastor dele, e aí a partir de agora,
um domingo por mês eu vou ter que faltar, porque eu vou ficar com a minha família no meio do mar. Eu vou curtir a bênção. E aí o pastor dele falou para ele assim, poxa, mas será que Deus te prosperou tanto assim, realmente para você se afastar? Nós só temos 2 cultos, e aí no domingo você já não vai estar? E aí ele disse, sim, pastor, eu preciso disso. E a minha pergunta para nós, será que Deus tem isso para nós, irmãos? A forma com que nós entregamos vai dizer muito. O futuro que a gente vai alcançar, não em Deus, mas com as nossas próprias mãos. Porque uma entrega, ela primeiro, Deus coloca algo no seu coração. Segundo, você vai lá e entrega voluntariamente. Mas é das suas mãos que sai aquilo que você entrega para Deus. Então Deus não está interessado muitas vezes no pacote, no volume, na quantidade, mas na forma que o seu coração entrega. Você está comigo aqui? A terceira pessoa, Esaú. Irmãos, Esaú, esse aqui eu vou te falar. Ele trocou literalmente o futuro dele por um presente que, irmãos, momentaneamente isso custou muito caro para eles, para a família dele. Isso custou muito caro para a descendência dele. E percebe que nós, algumas vezes aqui já falamos sobre a nossa descendência, a nossa entrega, tem tudo a ver com o nosso futuro. O que nós entregamos a Deus. E sabe, você sentado aqui, você está entregando alguma coisa para Deus. Por isso que eu disse, hoje você não veio aqui para receber. Hoje você veio para entregar alguma coisa para Deus. A forma com que você está sentado aqui, o seu coração, Deus está sondando o seu coração. E eu sei que muitas vezes nós sentamos nesse banco e nós dizemos, Senhor, o Senhor sabe da minha condição. Hoje eu vim aqui, eu sentei aqui, muitos direto do trabalho, eu vim aqui, eu sentei aqui, mas Deus, o Senhor sabe do meu coração, eu preciso que o Senhor me responda de alguma forma. E sabe, Deus tem sim uma resposta para você, mas Deus responde a sua entrega. E a pergunta de hoje é, o que você veio entregar para Deus? Esaú, ele trocou, o texto está lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, por causa da fome. Irmãos, a fome determina muito o nosso futuro. Eu já vi gente nesse altar aqui, com muita fome por outra coisa, e na nossa concepção, essa pessoa estava com fome de Deus, e a entrega dele, entregou ele, já não está mais entre nós. A sua fome vai determinar o seu futuro. Você consegue falar para a pessoa que está do seu lado? A sua fome vai entregar o seu futuro. Então, Esaú, vocês conhecem a história, ele está ali com o seu irmão, e com muita fome, Jacó fez um miojo lá para ele, fez um rango lá para ele, ele falou assim, me dá isso aí, Jacó. Malandro, o nome já dizia, foi e falou para ele assim, então você me entrega o seu direito de primogenitura. Irmãos, pensa nisso, era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. A gente conhece como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Será que custou alguma coisa para ele? Será que custou alguma coisa a forma com que ele entregou aquilo que talvez era mais precioso para ele? Era um nome. Irmãos, tem muita gente, por causa da fome de vencer, está entregando o seu nome, literalmente a sua honra, entregando aquilo que é mais precioso hoje na terra, é o seu nome. Quando fala o seu nome, o que eles vão pensar de você? Quando falam o seu nome, você sabe que antes do seu nome, precede a sua fama. A sua fama é o seu nome. Eu sei que existem julgamentos injustos, coisas que não são verdade, mas, de fato, o que precede o seu nome é a fama que vem antes do seu nome. E a minha pergunta é, você está cuidando daquilo que Deus te deu? O seu nome foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que antes de você nascer, antes de você ter sido tecido no ventre da sua mãe, Deus já havia sonhado com você. Então eu não aceito perder o meu nome por causa de um prazer momentâneo. Eu não posso aceitar, sabe, por causa da minha fome de conquistar, perder aquilo que é mais precioso,
o meu nome, que vai carregar um futuro. O meu nome carrega um futuro. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 descendentes. Eu queria ter mais. Eu queria ter mais um descendente. Né? Ainda dá tempo, né? Nós somos jovens. Vocês concordam, igreja? Ainda dá tempo. Mas eu tenho 2 nomes por enquanto. Quem sabe eu posso ter 3 andando aí na terra. Não é verdade? Então aquilo que é mais precioso, irmãos. Tem gente que está na sede, na fome de conquistar. Conquista tudo lá fora. Conquista tudo, irmãos, conquista tudo. E como Jefité, quando volta para casa, perdeu aquilo que era mais precioso. Perde a sua filha. Será que Deus está preocupado com a forma que você entrega? Ou será que Deus está preocupado com a teologia coach? Você tem que, você tem que fazer, você tem que conquistar, você tem que... E de fato, Deus está enxergando o seu coração. Se você quer o primeiro 1 milhão na conta, ou se você quer sentar aí em volta da sua família, comendo um milho assado, mas não perdendo aquilo que é mais precioso, a sua casa, a sua família e o nome que Deus te deu nessa terra. Quantos conseguem entender essa palavra aqui? Tem uma canção que diz assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? A gente está ganhando muitas coisas nesse mundo, mas tem muita gente perdendo a sua alma a troco de conquistas momentâneas. O que dizer de Judas, meus irmãos? Mateus 24, do 14 ao 16, a Bíblia diz. Judas, ele não aguentou, irmãos. E é engraçado, né? Porque se a gente olhar a forma que Jesus escolhe as pessoas, como ele é maravilhoso. Ele é um Deus que nos dá chance. Quem aqui recebeu chances de Deus aqui? Deus é um Deus de muitas chances. Ele não é um Deus de mais uma chance. É porque toda vez que você erra, é mais uma. É mais uma. Hoje você acordou, você errou. Os irmãos que dirigem aí, eu tenho certeza que pelo menos na mente, hoje você pecou. Pelo menos na mente. E aí você ganhou mais uma chance. Então não é uma chance. É sempre mais uma chance. E você acha que o próprio Deus não conhecia Judas? Se ele nos conhece desde o ventre, antes do ventre, ele já havia sonhado conosco, ele não sabia quem era Judas? Irmãos, Judas não aguentou. Judas não aguentou ver Jesus curando leproso e não ganhando nada com isso. Judas não aguentou Jesus levantando Lázaro, 4 dias morto. A Bíblia diz que quando aquela mulher derrama aquele perfume de nardo puro, caro, ele disse: se tivesse vendido isso aí, isso daria um dinheiro para ajudar os pobres. Você acha que ele queria ajudar os pobres, irmãos? Então, ele conhece o nosso coração e mesmo assim ele nos escolhe. Então Judas não aguentou, ele falou: esse homem tem um ministério tão poderoso, ele faz tantas coisas e não ganha nada. Eu vou ganhar. Se ele não ganha nada, eu vou ganhar alguma coisa. E aí ele vende a vida. E aquilo que ele entrega, ele recebe a semente, o fruto daquela semente que ele entregou. Ele entregou a vida, mas infelizmente, ele entregou com o coração de morte, porque ele sabia que a forma com que ele entregava Jesus ia morrer naquela cruz, e ele não aguentou o preço da sua entrega, e o fruto da sua entrega foi a morte. É muito triste você saber de alguém que caminhou com Jesus e não conheceu o Jesus que você caminhou. Muitos de nós não têm acessado o coração de Deus porque têm se relacionado com o próprio Deus com barganha, com uma forma de depois que eu vim para Jesus parece que as coisas piorou. Parece que é assim mesmo, porque piora para melhorar, porque você começa a enxergar
a sua face do lado de dentro. Porque você foi perdoado. E aí você começa a olhar para as situações e você diz assim: meu Deus do céu, eu vou ter que perdoar. Até porque eu fui perdoado. Já teve o privilégio de perdoar a dívida? Irmãos, é a coisa mais ruim que existe, mas é a melhor sensação do mundo, perdoar uma dívida. Irmãos, eu já liguei para uma pessoa e eu fui explicar para ela que ela não precisava mais me pagar. Irmãos, eu lembro até hoje a sensação: então, fulano, eu estou te ligando para dizer para você que você não precisa mais me pagar. Irmãos, eu não matei mas eu matei muitos dentro de mim, porque era muita gente ruim dentro de mim. E poder dizer para aquela pessoa: irmão, você está livre, esquece. Sabe aquela questão lá? Esquece. Meu Deus! E eu ouvi do outro lado assim, uns 30 segundos assim, de gritaria assim. E eu falando assim: ou é demônio que manifestou do outro lado, ou é o, sei lá, o que aconteceu lá do outro lado. E poder encontrar a pessoa depois, dar um abraço nela, e a gente chorar junto, e dizer assim, e a pessoa me falar assim: poxa, mas hoje eu vejo que você é um homem de Deus. Hoje, miserável, que você vê que eu sou um homem de Deus. E eu chorar junto com a pessoa, e eu ouvir aquelas palavras como se Jesus estivesse dizendo assim para mim: ah, Pouzinho, você está entendendo que você não é... Você se diminui muito. Eu tenho me alegrado com as suas atitudes. Irmão, às vezes a gente, sabe, com a nossa ruindade de dentro, que a gente sabe que a gente... Se tem uma coisa que eu fico preocupado, é quando alguém vem e faz um elogio e tal, porque eu sei a parte peluda de Esaú que está dentro de mim. Eu sei, irmãos, eu sei. E por isso eu me esmurro, me esforço muito, para quando eu tenho razão, muitas das vezes eu entrego a minha razão, porque a minha fé é uma fé que entrega. Mas também tem as entregas boas, irmãos. Homens que fizeram renúncias certas. O que dizer de Abraão? Abraão sonhou com o filho. Abraão, ele, depois já com a sua esperança, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque Abraão tinha uma fé que entregava. E quando Deus dá para ele, e por ironia, né, a criança chamava risada, ou riso, ou sorriso, quando ele recebe o seu filho, Abraão, ele recebe uma notícia de Deus que, para muitos, ela literalmente revelaria o coração quando nós pedimos algo para Deus. E aí ele vai com a criança e imagina o caminho para sacrificar seu filho. A criança provavelmente já tinha seus 9, 10 anos. Minha filha tem 9 anos. Eu tenho conversas com a minha filha que eu fico assim, às vezes ela me faz perguntas, eu olho para a mãe assim, e a resposta não sai, irmãos. Então imagina, 9 anos de idade. Ô pai, onde a gente está indo mesmo? Não, filho, nós vamos ali na montanha, ali nós vamos sacrificar. Ô pai, mas cadê o cordeiro, pai? Cala a boca, menino, só anda e vamos. Imagina essa conversa, imagina. Irmãos, Deus revela o nosso coração através dos nossos filhos. Você que não é pai e não é mãe, você vai ver o que te espera. Deus revela o nosso coração através dos nossos filhos. Quantos pais concordam com isso aqui? Porque é o reflexo. E aí imagina essa conversa. Quando ele chega lá em cima, a Bíblia diz que ele vai sacrificar seu filho. Deus literalmente dá um grito lá do céu e fala: pode parar, porque eu já vi. Eu já vi que você tinha entregado. Antes de sair de casa, eu vi o seu coração. Irmãos, Deus está muito mais interessado na forma com que nós entregamos. Porque a forma com que nós entregamos algo para Deus revela a nossa fé no nosso Deus. O que dizer de Paulo? Paulo tem algumas correntes teológicas. Nunca pensei que eu ia dizer isso aqui no púlpito, corrente teológica. Mas alguns teólogos, algumas pessoas acreditam que Paulo foi até casado antes da sua vida ministerial com Jesus,
né? A Bíblia não diz isso. Então, o que a Bíblia não diz, eu não digo. Mas a Bíblia diz sim que Paulo tinha um espinho na carne. E tem muita gente, irmãos, muita gente, que ele acha que o estágio final da vida dele é o casamento. Hello, os que não são casados. O estágio final da nossa vida não é o casamento. Aí, você que é solteiro, está sentado aí, você olha, você pode dizer assim, é muito fácil o pastor dizer, sendo casado. E eu que estou aqui, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas sabe, se o estágio final da sua vida fosse o casamento, você vai precisar fazer 2 perguntas para 2 homens. Cadê a esposa de Jesus? Cadê a esposa de Paulo? Aí quando você olha para a vida de um cara mais diferente, você vai olhar para a vida de Pedro. Pedro tinha uma sogra. Se esse fosse o estágio final da vida, daquilo que Deus tem para a nossa vida, Jesus talvez teria se casado. Paulo teria se casado. E a Bíblia diz que foi dado a Paulo, ele disse, foi-me dado um espinho na carne. E aí muitos vão conjecturar, vão pensar, e a Bíblia nos dá essa liberdade para pensar sobre, né? Não delirar, não inventar, mas pensar sobre esse espinho na carne. E muitos dizem que o espinho na carne de Paulo era porque ele não tinha uma esposa. Muitos dizem que o espinho na carne de Paulo era, sei lá, sofrimento físico, doença física. Mas o que eu queria que nós entendêssemos aqui nessa noite é que a entrega de Paulo, o coração de Paulo, não é diferente do coração de Abraão que entregou seu filho. O jeito que a gente entrega algo para Deus, sabe? Irmãos, eu tenho certeza que para um homem escolher não se casar, não é fácil. Para uma mulher, para uma pessoa que entende o seu chamado e escolhe não se casar, é porque essa pessoa tem uma fé que entendeu que é uma entrega. O que dizer, irmãos, de Davi? A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 23, dos versos 13 ao 17, que Davi estava escondido em sua estratégia de guerra, naquela caverna, e aí ele tem muita sede, e ele solta uma frase, se eu pudesse, se alguém me trouxesse aquela água daquele poço de Belém. E aí a Bíblia diz que 3 valentes de Davi saem, passam no meio do arraial dos inimigos, vão lá, trazem a água, e a Bíblia diz que Davi não bebe daquela água, e ele pega aquela água e sacrifica, com muita sede, ele sacrifica aquela água ao Senhor, porque ele não achava justo, porque aquela água literalmente significava o sangue dos seus irmãos, que saíram podendo morrer, para trazer uma água para Davi. Olha o coração de Davi, mesmo tendo muita sede, ele entrega aquilo para Deus. A forma com que nós nos achegamos a Deus, com a nossa fome e sede de vencer, a forma com que nós entregamos a Deus, com a nossa fome e sede por Ele, vai determinar o nosso futuro no Senhor. Será que tem alguém aqui que recebe essa palavra? O que dizer de Zaqueu, irmãos? Zaqueu, ele literalmente era o cara que roubava todo mundo na cidade. E aí ele ouve falar que Jesus está na cidade, e vocês conhecem o texto, ele sobe naquela árvore, e aí Jesus vê aquele homem, imagino que ele todo, tem um linguajar lá em BH, todo trajado, bem trajado, mas com uma forma ilícita de viver. Jesus fala, vou comer um rango lá na sua casa hoje. E aí ele vai para a casa de Zaqueu, e eu não sei o nível da conversa que Zaqueu teve com Deus, mas eu sei o resultado daquela conversa. E ele diz que metade do que ele tinha ele daria aos pobres, e as pessoas que ele porventura havia enganado, ele devolveria 4 vezes mais. Irmãos, Deus não nos prospera para que o nosso coração mude. Deus não nos prospera, Deus não nos dá coisas para que quando a gente precise entregar, a gente
não saiba fazer com o coração limpo, com o coração voluntário, com o coração, assim como o coração de Zaqueu. Imagina Zaqueu voltando e devolvendo 4 vezes mais de quem ele roubou. Roubaram algumas pessoas lá no Brasil, né? Não vou dizer quem, mas roubaram lá os velhinhos. E aí, imagina Zaqueu voltando, porque tem gente que nem sabia que tinha sido roubado por Zaqueu. Aí Zaqueu voltando e dizendo, tem um dinheiro aqui para te dar 4 vezes mais, hein, Washington? 4 vezes mais, toma aqui. E a pessoa recebendo e falando assim, mas que sem vergonha, ele estava me roubando mesmo. Imagina, isso é o coração de uma pessoa que não está preocupada com a sua reputação, a forma com que ele vivia, porque Jesus foi lá na casa dele, mudou a história dele. Não interessa mais o passado, não interessa mais o que ele fazia, interessa agora a forma que eu entrego para Deus. Muitos de nós, a gente se encontra com o Senhor, a gente tem a nossa vida transformada, e a tendência da nossa carne, do nosso coração, é relaxar, irmãos. A gente não pode relaxar, o nosso coração não pode mudar. E porque você está muito relaxado, fica de pé no seu lugar para não parecer que a gente vai demorar muito mais. Eu já estou finalizando. Então Zaqueu, ele promete devolver 4 vezes mais, porque ele entendeu o poder de uma fé que entrega. E para finalizar, o que dizer de José, irmãos? Ah, José! E agora, José? José, ele trabalhando na casa de Potifar e daquela mulher abençoada, esposa de Potifar, ele, num momento ali com aquela mulher, imagina ela dizendo, meu servo, José, traz a toalha para mim. E José, com uma atitude que realmente mostra o coração dele, aquilo que ele estava disposto a entregar para Deus, José foge da aparência do mal, sai correndo daquela situação. Meus irmãos, que fique hoje a pergunta para o nosso coração: como o nosso coração está? Como a nossa fé está? Nós estamos no ano da fé, e sabe, no ano da fé nós temos conquistado muitas coisas. Quantos têm recebido aqui conquistas que só Deus poderia fazer? Sabe, irmãos, nós declaramos esse ano que nós viveríamos um milagre por mês, no mínimo. Foi uma declaração de fé lá em casa. Irmãos, tem meses que nós vivemos 2, 3, 4 milagres. Sabe? Porque nós entendemos o poder de uma fé que entrega. A minha vida não se resume a 15 anos de entrega nesse país. Minha vida não se resume a isso. Essa foi uma das entregas que eu e a minha casa fizemos. Alguns de vocês aqui conhecem a nossa história, mas foram 15 anos, irmãos, 15 anos de uma fé que entrega com coração voluntário, e falando para Deus assim: Deus, tira essa parte peluda do meu coração, tira essa parte escura do meu coração, porque eu quero entregar de forma voluntária, sem pensar na recompensa que o Senhor tem para dar, porque eu sei que o Senhor é um Deus que recompensa, mas Deus, muda o meu coração, porque a minha forma de entregar precisa agradar o seu coração, sabe? E depois de 15 anos, Deus tem nos dado tantos presentes, irmãos, e o que eu posso dizer para Ele apenas é: obrigado, Jesus, porque vale a pena ter uma fé que entrega. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite, você analisasse o seu coração. Como tem estado o seu coração? Pastor, só Deus sabe. É tão bonito ouvir vocês pregando aí no altar, é tão bonito ouvir vocês contar testemunhos, é tão bonito ver as pessoas prosperando nessa igreja, mas o que está no meu coração, a verdade que está no meu coração, é que a vez de todo mundo chega, mas a minha não chega. Pastor, o que está no meu coração é que eu entreguei tanto para Deus, com um coração muito voluntário, e quando eu precisei mais do Senhor, parece que Ele me abandonou, meu casamento se destruiu, minha filha se perdeu, meu filho se perdeu. Pastor, o que está no meu coração é um sentimento ruim, e todos os dias eu luto e peço a Deus: Senhor, não deixa o meu coração estragar. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite: Deus viu o seu coração.
E Ele está aqui para curar o nosso coração. Ele está aqui para curar os nossos olhos. Ele está aqui para curar as nossas palavras. Porque aquilo que sai é o que contamina o homem, não é aquilo que entra. E muitos de nós temos sido contaminados pelo desejo de ganhar esse mundo. E muitas vezes perdendo aquilo que é mais precioso, a nossa comunhão com Deus. Sabe, eu vim aqui para dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a sua entrega tem valor para Deus. A sua entrega é uma semente para Deus. E se por algum motivo você tem sentido que Deus não está recebendo aquilo que você entrega, Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, eu não sei para quem é essa palavra, mas eu tenho certeza que essa palavra é para nós aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu estou curando o seu coração, e sim, eu recebi todas as suas ofertas, eu recebi toda a sua entrega. Eu tenho visto todos esses anos em que você serve numa salinha, em que você recebe pessoas na sua casa no pequeno grupo, eu tenho visto o seu coração. E sabe de uma coisa? Quando eu derramar as minhas bênçãos sobre você, você vai ter que ter muitos balaios, você vai ter que ter muita caixa, você vai ter que ter muita conta, porque o que eu tenho é super abundante para os meus filhos. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, você que está na casa e você que está online, tem recompensa de Deus para os filhos que amam o Pai. Tem recompensa de Deus, mas Ele precisa curar o nosso coração. Se você entende que você precisa receber essa oração específica, eu gostaria que você corresse aqui para o altar. Você que tem uma causa que você fala assim: olha, eu preciso dessa oração, eu preciso de fato, Senhor, meu coração, eu preciso dessa oração. Corre para cá. Corre para cá. Você que está online, se você quiser colocar nos comentários: eu preciso dessa oração. Nós vamos orar. Deus vai curar o nosso coração aqui nessa noite, porque a nossa fé é uma fé que entrega, e nós estamos muito acostumados a receber, e isso tem estragado o nosso coração. Deus está falando conosco aqui: eu preciso curar o seu coração, porque a forma que você entrega, eu tenho recebido como uma semente. Oh, Espírito Santo, vamos cantar isso. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Recebe essa palavra no seu coração. Não existe nenhum tipo de colheita sem o poder de uma semente. Toda entrega, ela produz alguma coisa. A pergunta que fica: o que a sua entrega está produzindo? Existem entregas que nos aproximam do propósito de Deus, mas existem entregas que nos afastam do propósito de Deus.
precisam entregar as nossas fraquezas aqui hoje. Corre para o altar, entrega. Senhor, eu quero entregar para o Senhor nas suas mãos a minha fraqueza. Não pense que você precisa entregar só coisa boa, não. Entrega essa impureza, entrega essa mente pecaminosa, entrega essa dor, entrega para o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai pegar a sua entrega e Ele vai fazer algo lindo na sua vida, porque você está entendendo o poder da sua entrega. O que dizer do nosso Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, entregou a sua vida por amor de nós. O que dizer do nosso Jesus? Ele é o nosso maior modelo de entrega. Oh Espírito Santo, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder por causa das agendas, se perder por causa das conquistas, se perder por causa daquilo que o Senhor me deu? Aquilo que o Senhor me dá não me afasta da tua presença, não me afasta da igreja, não me afasta do reino, ao contrário, só me aproxima do meu propósito. Deus não dá presentes aos filhos para perder os filhos. Não, Deus dá presentes aos filhos para aproximar ainda mais os filhos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu se eu não tenho a ti, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Vamos, eu queria que você aproveitasse esses segundos. Valorize, meus irmãos. Valorize esse tempo na presença de Deus. Nunca desvalorize esse tempo que nós entregamos na presença de Deus. Valorize, porque Deus está curando corações aqui. Deus está curando famílias aqui. Tem linhagens de famílias aqui que não vão se perder mais por causa desta noite. Gente que está preocupada com o seu nome e dizendo: Deus, o Senhor me deu um nome a zelar e eu não vou perder. Não vou perder meus filhos, não vou perder a minha fé, não vou perder minha empresa, não vou perder minha casa, não vou perder meu ministério. Eu não vou perder nada, Senhor, porque quem me deu foi o Senhor. Quem me deu foi o Senhor. E sabe de uma coisa, Deus, a minha fé é tão poderosa que a minha fé hoje é uma fé que entrega, é uma fé que entrega, é uma fé que entrega. E nessa noite nós entregamos tudo nas tuas mãos, nós entregamos tudo,
aplaudir ao Senhor essa noite? Vamos aplaudir Ele bem forte, aplauda Ele bem forte.